o maior número de pessoas. Olha só quanta gente lá na Avenida Paulista, nessas manifestações do último final de semana. Foram manifestações em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e cidades do interior também. São atos pró-Bolsonaro que aconteceram neste último final de semana. Os manifestantes interditaram ruas de diferentes capitais do Brasil em apoio ao presidente e para pedir a intervenção militar. Houve aglomerações em São Paulo, Rio, Brasília, onde o próprio presidente acompanhou o ato de helicóptero, e em outras capitais como Belém, Curitiba e Salvador. A nossa pergunta é, olha, ô Nando Medeiros, quanta gente, hein? Quanta gente. São imagens da Avenida Paulista. O presidente passou por São Paulo no último final de semana, no último dia 1º de maio, né, onde acompanhou exatamente essas manifestações. Agora, essas manifestações em época de pandemia, elas obviamente que vão levantar críticas, porque já tem gente prevendo que depois dessas aglomerações que aconteceram no Brasil inteiro, os números da pandemia podem piorar. Então a nossa pergunta é em cima disso. Você apoia ou não manifestações em período de pandemia, como a gente está vendo hoje? E lá na Avenida Paulista, aquela multidão, não é? Você consegue, claro que a olho nu, não dá para contar um por um, mas a maioria ou sem máscara ou com a máscara protegendo o queixo. Aglomeração, todo mundo ali se acotovelando, sem máscaras, sem proteção, não é? O que nos dá uma impressão muito ruim nesse sentido aí de repente haver uma nova explosão de casos, né? Estão temendo por isso, mas a gente viu, né, essa manifestação acontecer em todo o país. Olha só quanta gente, né? A gente toma por base as imagens que vêm de São Paulo, mas isso aconteceu em Ribeirão Preto também, outras capitais, outras cidades brasileiras. Você apoia manifestações de rua durante a pandemia? Agora são 6h18, é verdade. O presidente não esteve, né, o Nando Medeiros, não, na capital. Ele acompanhou de Brasília. Isso, exatamente. Ele não foi a São Paulo por causa das manifestações. Ele teve reunião com um grupo de empresários, não é isso, Nando? Isso, ele acompanhou, na verdade, a movimentação no Brasil inteiro com a sua assessoria, né, recebendo imagens a todo momento, mensagens a todo momento, mas ele não se deslocou de Brasília, permaneceu quietinho lá em Brasília.